Olá, tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Amanda, está me ouvindo? Maria? Fábia, está me ouvindo? Sim, professor. Estou ouvindo. Ah, tá. Tá. Estou ouvindo. É porque eu vou até pedir para que as perguntas sejam feitas usando aí o microfone, né? Porque para facilitar, não precisar ficar voltando nas mensagens, tá bom? Então tá todo mundo me ouvindo, né? Deixa eu só dar uma. Ok. Muito bem. Oi, Neuza, tudo bem? Espera um pouquinho só. Oi, professor, como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo em ordem. Com você, tudo certo? Tudo certo. Estou num lugar meio barulhento aqui, mas tudo bem. Tá. Não, tranquilo. Nossa, Tudo bem. hoje nós temos clientela, que bom, que bom. Pois é, você vê? Lembra, o ano passado não entrou ninguém. Sim, ninguém, agora sim. Legal, que bom. Tá. Que bom. Boa aula, professor. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma revisadinha rápida, né, no conteúdo que poderá cair lá na prova P1 e P1 Sub. Agora, antes de alguém tem alguma dúvida específica que a gente já possa esclarecer? Emerson, Aniele, Fabiana, Rayane. A Rayane está aí. Ô, Rayane! Quanto tempo, hein? Né, professor? Quanto tempo? Então tá joia. A Rayane teve agorinha com a gente na outra live também, né? Tudo bem. Nenhuma dúvida específica? Posso começar a fazer uma revisãozinha? Então eu vou usar alguns exercícios, né, para facilitar. E que aí nesse exercício. Oi, pois não. O senhor está gravando? Estou gravando. Ah, então tá, obrigada. Tudo bem, pessoal? Eu estou gravando, sem problema? Tudo bem, professor. Tá joia. É porque tem alguns alunos que me pediram, né? Que eles não poderiam assistir em tempo real agora e eles querem ver depois, tá? Vamos só torcer para dar tudo certo na gravação do Teams, né? Porque é sempre uma surpresa. De qualquer modo, vamos lá então dar início. Então eu vou usar esses exercícios que ali a gente vai vendo o conteúdo que pode aparecer ou não, né? Raiane, você vai ver que alguns conteúdos, nós inclusive já vimos na revisão da 5, né? Porque eles acabam se repetindo, tá bom? Mas é bom, porque Sim. aí... É bom que reforça um ao outro. Tipo assim, prova 5 e 6 já vai reforçando o material. Ok.
Acho que está mudo para todos. Professor? Professor Silvio? Sim, está mudo. Ah, ok. Agora vocês estão me ouvindo. Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Desculpa. Era um botãozinho. Então tá bom. Então vamos começar, né, falando um pouquinho da primeira condicional, né, que é um dos tópicos que também aparece em inglês 5, mas aqui em inglês 6 também vai aparecer, né? Então, o que é uma oração condicional? Oração condicional é aquela que contém a partícula se, né? Se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se ela chegar, eu conversarei com ela. Então, veja, geralmente, quando a gente fala de orações condicionais, você tem a oração que contém a partícula se, que é a condição para que algo aconteça ou não, e uma oração principal que exatamente é a consequência daquela condição, né? Vamos falar um pouquinho da primeira condicional aqui. E a gente tem três, a primeira, a segunda e terceira condicional, né? Então, olha só, na primeira condicional, lembrando então que a gente sempre vai ter uma oração e contém a partícula se, que é a oração condicional, e depois a consequência, que vamos chamar até de uma oração principal aqui, tudo bem, mas que é a consequência. Na primeira condicional, acontece o seguinte, o verbo na oração condicional, ele vai estar conjugado no simple present. E o verbo na oração, que é a consequência, ele será conjugado no futuro, future. Tá? Então, por exemplo, o verbo chegar, arrive, verbo conversar, talk. Então, se ela chegar, if she, conjugação do verbo no presente, para a terceira pessoa, if she arrives. Se ela chegar, eu will talk to her. Eu conversarei com ela. Futuro. Tudo bem? Então, oração condicional, verbo no presente. Oração principal, verbo no futuro. Lembrando que essas orações, elas podem estar numa ordem invertida. Você pode ter, por exemplo, primeiro a oração que é a consequência, né? A oração que é a consequência aqui. E você pode ter a oração condicional como sendo a segunda ali, tá? Oração condicional aqui. Essa ordem não altera. O importante é lembrar que na oração condicional o verbo é simple present, na primeira, tá? Simple present. E na oração que vamos dizer, a consequência dessa condição, futuro. Futuro que pode ser o will mais infinitivo do verbo, ou pode ser o futuro com going to be, mais going to, mais infinitivo, tá? Alguma dúvida com relação a esse conceito da primeira condicional? Pode perguntar. Professor, se está invertido, a resposta seria a mesma. Essa questão de estar invertido não altera nada. A resposta é a mesma, né? Vamos dizer, é importante lembrar, está invertido. Uhum. Onde que está a oração que contém o if? É a primeira ou é a segunda? É a primeira? Tudo bem, o verbo ali vai estar no presente. Não, ela é a segunda. Tudo bem, o verbo lá vai estar no presente. Ok, tá jóia. Tá? Então, se ela vier, eu conversarei com ela. Vamos inverter? Eu conversarei com ela se ela vier. Inverti, mas o verbo continua a mesma coisa. Pois não, Adriana?
Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Professor, isso só se aplica se for, no caso, como o senhor está explicando aí, se o infinitivo vier no presente, eu coloco, ou melhor, se a condicional estiver no presente, eu coloco a consequência no futuro. Isso. Agora, no caso de passado, não Tá. usa? Não, vamos lá. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui é a primeira condicional. Vamos falar da segunda? Então, na segunda condicional, o que que acontece? Ó? Na segunda condicional, então vamos pegar aqui a oração que contém o if. Condicional. E aqui a consequência. Na segunda, o verbo aqui, ao invés de estar no presente, ele vai estar no passado. No passado. Então, por exemplo, lá naquele exemplo anterior, ó, se ela chegar, if she arrives, verbo no passado, if she arrived, ó, verbo no passado, arrived. Na consequência agora, você vai usar o verbo no futuro do pretérito, ou seja, com o would. O would mais o infinitivo. O que é isso? Se ela chegar, eu conversarei. Se ela chegasse, eu conversaria. Então, conversaria, iria. Então, seria o... Só um minutinho aqui. Então, seria aqui, ó. I would talk. Eu conversaria com ela. Tá? Então, olha só. Se ela chegar, eu conversarei. Se ela chegasse, eu conversaria. Então, quando o verbo estiver no passado, na oração que contém o if, na outra oração vai ser com o would mais infinitivo. Would go, iria, would talk, conversaria, would fly, voaria, would travel, viajaria, etc. Tudo bem? Posso dar uma de xereta, professor? Desculpa, como? Posso dar uma de xereta? Claro. Então, assim, em termos de significado, pessoal, eu sou a professora Neuza, tá? Tá. O condicional 1, há a possibilidade da ação acontecer. Condicional 2, praticamente não acontece. Uma coisa que já passou. Não é que já passou. Se isso acontecesse, aconteceria tal coisa. Então, é uma ação que não vai acontecer. Até pode, mas é uma possibilidade remota. Muito remota, mas muito remota. Uma possibilidade remota. Se ela viesse, eu conversaria com ela. Mas eu tenho na minha mente aqui que ela não vai vir, não. Né? Mas pode vir. De qualquer forma, se ela viesse, eu conversaria. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria aquela casa. Olha, uma possibilidade bem remota, né? Tá? Então, vamos lembrar do exemplo da loteria, que para esses casos cai bem, né? Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo. Tudo bem? Essa é a segunda. Existe também a terceira condicional. Então, na primeira, é uma possibilidade clara e real de acontecer. A segunda, uma possibilidade remota de acontecer. A terceira, veja bem se eu disser assim para vocês, olha, se ela tivesse chegado ontem, eu a teria levado para a festa. Significa o quê? Que ela não chegou. E que essa ação não dá para reverter mais. Ela não chegou, eu não levei ela para a festa. A festa já foi e ela não chegou. Então, essa é a terceira condicional. Quando alguma coisa já aconteceu e a gente não consegue reverter. Então, por exemplo, se você tivesse sido mais cuidadoso, você não teria batido o carro naquela árvore. Ou seja, ele não foi cuidadoso, bateu o carro na árvore. Tá? Então, é uma situação que você não consegue mais reverter. Vamos ver um exemplo para facilitar? Vamos lá. If you had been, se você tivesse sido mais cuidadoso, more carefully, you
You wouldn't have crashed. Você não teria batido o seu carro. Your car. Então, olha, se você tivesse sido... Nossa, e agora? Que tempo verbal é esse? Lembra? Na primeira condicional, o verbo aqui é no presente. Na segunda é no passado. E na terceira condicional, ó, had mais participio passado. Isso aqui é o passado perfeito. Passado perfeito. Sempre o verbo to have, mais o particípio passado do verbo. Então, had been, tivesse sido, had arrived, tivesse chegado, né? Aqui, tivesse sido mais cuidadoso, você wouldn't have crashed. Condicional perfeito. Aqui é sempre o would have, sempre, would have, teria. Would have, mais particípio passado do verbo principal. Would have gone, would have crashed, etc. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Nenhuma? Para mim ficou bem claro agora, professor. Então, a condicional 1 seria o modo presente, o condicional 2 é o passado, e o condicional 3 é o mais que perfeito, passado mais que perfeito. Passado perfeito. Isso, que é o have, é o ter, mais o particípio passado do verbo. Ter feito, ter chegado, né? Então, só que no passado. Se tivesse feito, tivesse sido, tivesse ido. Tudo bem? Tá? Então, é o passado perfeito. E isso não dá para reverter, porque já foi, né? Se você tivesse estudado mais, você teria passado. O que significa? Que você não passou. Tudo bem? Um exemplo. Pessoal, e os demais? Conseguiram entender? Emerson, Quanto ao pode falar, estudo, professor, a gente está no condicional 1, professor, ainda. Estamos tentando ainda. Existe a possibilidade ainda. Tá, então vamos lá. Emerson, você quer fazer alguma pergunta? Sim, professor, na oração principal, o verbo, o will vai estar sempre na oração principal? Will? Se for a primeira condicional. Se for a primeira. Se for a primeira. Certo. Era essa a dúvida aí mesmo. E tem um detalhe aqui, que a gente acaba passando isso para o português e acaba... Veja aqui uma coisa, ó. Na primeira condicional, o verbo vai no presente, né? No simple present. Então, vamos voltar àquele verbo lá. Por exemplo, you arrive no presente. Você chega. Só que quando você coloca o if aqui, como é que a gente passa a fazer a tradução dessa frase aqui, desse verbo? Se você chegar. Tá? No passado, arrived. Simplesmente, se eu disser you arrived, você chegou. Mas se eu disser if you arrived, se você chegasse. Na terceira condicional, had arrived. Aqui tudo bem. A tradução vai ser praticamente como está ali. Ó. Se você tivesse chegado. Tá? Tudo bem? Então, se a gente voltar lá para aquele exercício, ó. O exercício, o que ele está pedindo aqui, ó? Escolher a alternativa, tá. What will you do if the CEO you to work with him in New York? What will you do? A condicional está aqui, ó. If the CEO... A condicional está como a segunda aqui, ó. O if está aqui, ó. Né? A primeira, what will you do? A primeira está no futuro, ó. Will do. Então, o que você fará é a primeira condicional. Se aqui está no futuro, aqui vai estar no presente. Ok? Contém o if, vai estar no presente. Então, if the CEO, aqui o sujeito é he, né? Se ele
invites you. Conjugação no presente, invites you. Na verdade, aí tem uma outra aqui para ser, né? O quê? Eu aceitarei o seu convite. I will accept his invitation. Então, qual é a alternativa? B. Dúvida nesse exercício aqui? Não. Ou não? Tranquilo? Olha lá, hein? Muito bem. Dando sequência, tem uma outra aqui de condicional, né? Só para a gente... I'll give you a ride. To give a ride é dar uma carona. I'll. Aqui, ok. Isso aqui é igual ao will. Will give. Cadê a condicional? De novo, ó. Condicional está aqui, ó. É a segunda, ó. Ó o if aqui, ó. Tá? A principal está com will. A condicional é a primeira. Vai estar no simple present. Simple present. If you go to the airport now. Então, eu vou te dar uma carona, te darei uma carona se você for para o aeroporto agora. Alternativa B. Dúvida nessa? Tranquilo? Aí eu achei que seria a letra E, professor. Então é a B. Mantenha o go. Tá. Pera lá. Vamos lá. Por quê? Né? Esse verbozinho aqui... Ops, só um minuto. Aqui. Esse verbo aqui, ele vai estar no presente, não é isso? Como é que eu conjugo um verbo em inglês no simple present? Você pega o infinitivo, que é o go, é o nome, como o verbo sem conjugação, do jeito que está ali. Eu vou, I go. Você vai, you go. Para he, she e it, que é a terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar S ao verbo. Então, eu acrescentaria o S. Como termina em O, tem uma regrinha que fala lá, põe S. He, she, it goes. As demais pessoas... We go, you go, e they go, tá? Por que aqueles exemplos anteriores, o arrive, por exemplo, estava com S, arrives? Porque era ela, era a terceira pessoa do singular, por isso que colocou S, senão seria só arrive. Então, por exemplo, if I arrive, se eu chegar, mas se for ela, ó, if she arrives, com S. Tá? Então, é conjugação do verbo no simple present. Clareou ou não? Ok, perfeito. Uhum. Tudo bem? Mais alguma dúvida ali, gente? Professor, pois não. Eu tenho, não com relação ao exercício, mas quando o senhor estava explicando no quadro, 2 quadros anteriores, o senhor colocou a primeira hipótese, if you arrive. E a segunda, arrive. A segunda é if you arrived, que chegasse. E o terceiro era if you would Had, porque aí o terceiro, ó, vamos lá, no terceiro exemplo, entendi. No terceiro exemplo... É que o senhor apagou, aí mudou a tela. Não, sim, eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. É isso. Então, vamos lá. Ó. Verbo arrive, que é o verbo chegar, certo? Arrive é o verbo chegar. Para conjugar esse verbo no presente, vamos supor, tá? Para você, é you arrive. Certo? Arrive. Verbo no presente. Então, if you arrive. Conjugar esse verbo no passado vai ser you... If you arrived. Com ed, porque esse verbo no passado, ele termina por ed, certo? Certo. Agora, na terceira condicional, aqui é presente, aqui é passado, na terceira condicional é passado perfeito. Qual é a estrutura do passado perfeito? É verbo to have,
mais particípio passado do verbo principal, que é aquela terceira carreirinha do verbo. Então, vamos pegar o verbo to go, por exemplo, né? Go é o presente, o passado é o went, o particípio passado é gone. Ido, sido, estado, feito, corrido, viajado, esse é o particípio passado. Então, no caso aqui, ó, if you... Aqui, desculpa, aqui é passado do verbo to have, tá? Aqui é had. Passado do verbo to have. If you had, se você tivesse, participio passado de arrive. Arrived, chegado. Se você tivesse chegado. Ah, se eu tivesse ido. If I tivesse, passado do verbo have, had, participio passado de ir, ó, gone. If I had, gone. Se eu tivesse ido. Tudo bem? Perfeito, professor, obrigada. Clareou? Tá com dúvida ainda? Sem problema. Não, clareou, obrigada. Para mim, clareou. Tá joia. Mais alguém, gente? Dúvida nesse assunto? Aproveitem, prove amanhã. Vixe. Em prova assustou todo mundo. Tá, então vamos lá. Vamos dar sequência. O que mais que a gente tem aqui? Ainda um de primeira condicional, só que incluindo um pouquinho de coerência, né? Will you buy, futuro, will you buy the house in the country? Você comprará aquela casa no campo? A condicional está aqui de novo, ó. Se você vender o seu apartamento na cidade, é uma condicional. Só que agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a coerência nas respostas, né? Então, a letra A, I'm not sure, eu não tenho certeza. A letra B, I'm not sure they will, eu não tenho certeza se eles irão. A terceira, sure I don't, certamente que eu não. A quarta, sim, eles irão. A quinta, claro, eu compro. Gente, aí é só uma questão realmente de coerência, né? Então, veja bem, você comprará aquela casa se você vender o seu apartamento? Faz sentido eu falar assim, não tenho certeza que eles irão? Faz sentido. Certamente ou não? Certamente ou não? A pergunta, ó, will you buy? Você comprará. Então, se aqui fosse certamente I won't buy, eu não compraria, estaria certo, mas também não dá sentido aqui, não tem. Yes, they will. Sim, eles irão. Vixe, não faz sentido nenhum. Claro, eu compro. Claro, eu compro também. Então, eu não tenho certeza. Essa é a única que dá coerência a essa resposta aqui. Por que eu digo isso? Porque pode acontecer de aparecer na prova algum exercício que tem uma pergunta que você precisa responder de forma coerente, tá? Então, sei lá, vamos jantar essa noite? Ela não quer jogar bola. Faz sentido a resposta? Não. Bom, sim, vamos, ou não vamos, ou certamente. Infelizmente eu não posso. Então, veja, é importante que vocês vejam que algumas questões podem envolver a coerência na hora de responder uma pergunta, tá? Muito bem. Professor, mas nessa daí, posso falar? Pode. Nessa daí é meio que uma pegadinha, porque já tem o verbo ali, né, comprar, na E, eu acho que eu erraria, então, porque eu ia colocar pelo verbo. Não, então, não é que é pegadinha, eu diria que é uma questão mal feita, entendeu? Porque, na verdade, que envolve aqui, você comprará a casa. Tudo bem, uma que ficou assim, eu compro, mas né, sim, eu comprarei, aí faria sentido, entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Porque de forma coloquial caberia até uma outra resposta aí, tá? Mas fique tranquilo, isso aqui foi só um exemplo de uma questão, inclusive, mal feita aqui lá do passado, mas se tiver questões de coerência e coesão, vão estar bem claras, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom?
Tudo bem? Sim, tá ok. Então, vamos lá. Aí, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui está falando de oferecimento, ou aceitar as coisas, ou não aceitar, declinar, não é? Também envolve essa coerência aí, ó. Would you like something to drink? Você gostaria de tomar alguma coisa? Primeira resposta, sim, nós, ou pode ser você ou vocês, queremos uma garrafa de vinho, tudo bem. A segunda, claro, nós iremos, ou nós, enfim, tá com o will aqui, ó, a pergunta tá com would you like. A terceira, certamente nós gostamos, faz sentido com a pergunta? Vocês gostariam de tomar de algo para beber? Sim, nós gostamos? Não faz sentido, né? Não, obrigado, nós não comemos peixe. Quer dizer, tá vendo? Não tem coerência nenhuma aqui, ó. Sinto muito, mas não estamos com fome. Então, a única que faz sentido aqui, ó, sim, nós queremos uma garrafa de vinho. Porque está falando em beber, em bebida, se quer algo para beber, uma garrafa de vinho. É pura coerência aí no caso, né? E você respondendo a um oferecimento, né? Aceitando um oferecimento. E o que uma outra coisa que pode aparecer também é a questão de você aceitar de forma mais educada ou declinar de forma educada. Então, para você fazer um aceite de alguma coisa de forma educada, você pode usar algumas palavrinhas, como, por exemplo, só um minutinho. Você quer tomar isso aqui? Yes, please, por exemplo. Você usou o please aqui, você já está dando, né? Declinar, né? Oh, I'm sorry. Sinto muito, I'm sorry. I'm sorry. But, mas, qualquer coisa aqui assim. Então, pode acontecer de aparecer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Você pode me ajudar? Sure, certamente. Ó, sure I can, certamente que eu posso. Of course I can, certamente que eu posso. Então, essas palavrinhas aqui, elas você tornam mais educada o seu aceito, a sua recusa a alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. Present perfect. E agora, hein? Lembrando, né? Né, Rayane? Que o present perfect... Né, professor? Não, estou dizendo que, lembra, é um ponto chato, né? Bem É um chato. pontinho assim, é chato. O present perfect, a gente pode encontrar uma certa dificuldade, né? Quando a gente fala de present perfect. Por quê? Porque, na verdade, existem 3 usos do present perfect, né? E que, passando para o português, a gente até conjuga de 3 formas diferentes. Então, vamos lá, vou tentar dar uma resumida rápida para vocês aqui, ó. No present perfect. Então, eu gosto de fazer essa linha do tempo aqui, ó. Tá? Vou dizer o seguinte, ó. Que a gente tem esse ponto do meio aqui, como se fosse o agora, o presente. É o agora. Daqui para frente, futuro. Daqui para trás, passado. Passado, tá? Então, veja bem. Se eu tenho uma ação que aconteceu aqui no passado, e já terminou, já não tem nenhuma relação com o presente, por exemplo, ela mudou para Londres no ano passado. Last year. Ela mudou para Londres o ano passado. Tá? Passado simples. She moved to London. Quando? Last
year. Você tem aqui um advérbio de tempo indicando que essa ação aconteceu e terminou lá no passado. Mudou, está lá em Londres. Tá bom? Por outro lado, pode acontecer dessa ação e você não ter, por exemplo, esse advérbio de tempo. E você simplesmente vai dizer o seguinte, olha, ela se mudou para Londres. E indiretamente ela se mudou para Londres, se você pensar, ainda tem uma relação com o presente aqui e tal, mas, pô, ela se mudou para Londres o ano passado. She moved to London last year. Ela mudou para Londres. She has moved to London. Você vai usar o presente perfeito para falar de uma ação no passado que não tem tempo determinado, entendeu? E que, de repente, pode ter uma ligação ainda com o presente. Conseguiram entender isso? Ou não? Pode falar. Lembrando que a primeira coisa, quando a gente fala em tempo verbal, a gente tem que saber como é que é a estrutura desse tempo verbal e quando usar. Então, como é que é a estrutura e quando eu uso? Presente perfeito. Qual é a estrutura do presente perfeito? Bem lembrado, temos que falar da estrutura. A estrutura do presente perfeito é o verbo to have no presente, have, mais o particípio passado do verbo principal, que é aquela terceira carreirinha dos verbos, tá? Que tá aqui, ó. Has, she has, que é a conjugação do verbo to have para she, mais o particípio passado de mudar, que é moved. She has moved. Ok? Ela foi embora ontem. Ou, tudo bem, não quero dizer ontem. Ela foi embora. Você está brava, ela foi embora. She has gone. Ok? Ela se foi. Tá? Você usou o present perfect. Dúvidas? Pode falar. Esse é o primeiro uso, tá? Vamos falar um pouquinho do segundo uso, do present perfect. Vamos lá. Segundo uso do present perfect. Faço de novo aqui aquela linha do tempo, tá? E o que eu tenho aqui, ó? Uma ação que começou aqui e continua até o momento da fala. Olha só, uma ação que começou num determinado ponto no passado, vamos supor, começou em 1980, em 1980, só que continua até o momento da fala. Tá? Alguns exemplos, assim, muito práticos em português, tá? Eu moro em Marília há 15 anos. Tudo bem? Então, eu moro em Marília desde 2000 e pouco, sei lá, tem que fazer a conta aí, tá? Mas vamos supor, eu moro em Marília desde 2010. Desde 2010. Então, eu mudei para Marília em 2010, que eu estou morando. Quando eu quero dizer isso, olha que eu estou traduzindo agora no presente. Eu uso o presente perfeito. Tá bom? E aqui tem uma dica importante, ó. Quando isso acontece, tem duas palavrinhas chaves aqui, ó. É a palavrinha since, importante, hein? Que é desde, e a palavrinha for, que é há quanto tempo, há tanto tempo, por tanto tempo, faz tanto tempo, tá? Então, por exemplo, aqui, 1980, eu quero dizer que eu moro em Marília desde 1980. I, verbo viver, morar, é o verbo live. Em Marília, vou abreviar, em Marília. Desde, since
1980, desde 1980. A palavrinha since aqui, ó, já é um indício de que é uma ação que começou lá no passado e continua até hoje. Então, aqui você vai usar o present perfect. I have lived. Tá? Como que eu traduzo? Eu tenho morado? Não, você vai traduzir eu moro em Marília desde 1980, tá? Você vai traduzir como se fosse presente para nós aqui. Eu moro em Marília desde 1980, tá bom? Ok? Dúvidas? Posso falar, professor? Eu tenho. Então, por favor. A diferença básica de usar um e outro é porque size significa desde. Porque isso, since, significa desde tal período. Então, dá a entender que desde tal período até o momento da fala, essa ação continua. Tá? Aí Ou esse seja, período vai aparecer expresso e certo. Por exemplo, é uma data, sempre vai ser uma coisa certa, é isso? não necessariamente uma data, mas, por exemplo, eu mudei para Marília desde que eu fui transferido para aquela cidade, por exemplo, né? Embora eu não tenha explicitado quando que eu fui transferido, mas o ponto inicial foi quando eu fui transferido, só que eu continuo morando até hoje, tá? Então, é isso. E a palavrinha, vamos pegar esse mesmo exemplo aí, ó, vamos fazer ele com for, usando o for. Então, 1980, fazendo as contas aí, dá 43 anos, um exemplo, né? Então, eu moro em Marília há 43 anos. Mesma coisa, ó. Have lived in Marília for 43 years, há 43 anos. Tá? Então, olha aqui de novo, ó, palavrinhas-chave, since e for, indicando algo que começou no passado e continua até hoje. Tá bom? Dúvidas, gente? Vamos lá. Depois também existe o Present Perfect Continuous, mas não vamos falar isso agora não, que ele dá ênfase nessas ações, né? Então, I have lived in Marília, I have been living in Marília, por exemplo, tá? Mas isso é uma outra coisa que tá... Rogéria, pode falar. Professor, e na terceira pessoa, o have, ele passa a ser has também, né, nessa situação. Isso, na terceira pessoa, porque aí você vai conjugar o verbo to have, né, no presente. Então, a conjugação do verbo to have no presente, para he, she e it, é has. Perfeito. Obrigada, professor. Bom? Muito bem. E tem um terceiro uso. Esse present perfect. Qual é o terceiro uso? Mesma coisa. Vamos fazer aqui esse grafiquinho aqui, né? Olha só. Você tem uma mesma ação se repetindo várias vezes. Exemplo. She has been tired lately. Lately é ultimamente, recentemente. É uma palavrinha-chave para esse tipo de uso. Ela tem estado cansada ultimamente. Então, é uma ação que vem se repetindo. It has rained. Tem chovido forte. Lately, ultimamente. Ou recently, recentemente, pode usar também. Tá? Então, palavrinhas-chave, recentemente, ultimamente, indicando uma ação que vem se repetindo, você usa o present perfect. E aí você pode traduzir ele, vamos dizer, ao pé da letra. Tem chovido, ela tem estado doente, eu tenho estado cansado, muito cansado ultimamente. Tudo bem?
Esse está até mais fácil, né? Que você traduz ele do jeito que está escrito ali mesmo. Tá? Não acaba por aí, não. Então, vamos lá. Existem algumas situações ou palavrinhas também que pedem o uso do present perfect. Por exemplo, a palavrinha just, quando ela significar acabar de fazer alguma coisa. Acabar de fazer alguma coisa. Exemplo, she, ela acabou de chegar. She, ó o presente perfeito aqui, ó, has, a palavrinha vem entre o verbo to have e o particípio passado, she has just arrived. Como é que eu traduzo isso? Ela acabou de chegar. Tá? Então, essa palavrinha, indicando acabar de acontecer alguma coisa, pede o uso de present perfect. Outra palavrinha. Palavrinha ever. Quando indicar já, quando significar já, de alguma vez na vida. Alguma vez, tá? A palavrinha ever, indicando alguma vez, ela vai ser usada na interrogativa e pede o uso de present perfect, e é muito usado isso. Ok? Então, se eu quero perguntar para uma pessoa se ela já foi, por exemplo, para Londres, eu pergunto assim, ó. Have you ever... Você já esteve em Londres? Have you ever been to London? Você já esteve em Londres? Olha o ever aqui, ó. Você usou o present perfect. Como está na interrogativa, né? O have vem antes do sujeito. Dúvidas? Ô, professor, por favor, volta à tela anterior, por favor. Volto. Não volto. Eu apaguei. Qual era Não, essa era dúvida? essa mesmo, obrigada. Era essa mesmo, obrigada. Já vi, obrigada. É essa mesmo? Tem certeza? Era essa. Sim, sim. Obrigada. Vamos lá. Era com o Just, né? Não, professor, era essa tela mesmo. É que eu não consegui terminar de ver o que o senhor tinha escrito, porque eu estava escrevendo. Você falou voltar Obrigada. a tela, é voltar a tela mesmo. Tá bom. Tá Isso. bom. Mas você conseguiu entender esse conceito Sim, sim. Obrigada. Tá? Pode seguir. Tá. Ainda, falando dessas palavrinhas, a gente tem, como eu coloquei aqui, né? Vamos supor o já, né? O já, usado na interrogativa para indicar alguma vez, é o ever. O já, na afirmativa, é already. Então, perguntei, você já esteve em Londres? Oh, yes. I have already. Eu já estive lá. Been there. Eu já estive lá. Ó, o already está pedindo present perfect. O que é already mesmo? É já na afirmativa. Mas eu nunca estive lá. Não, nunca. Como é que é nunca mesmo? Never. Então, é outra palavrinha. No, I have never been there. Eu nunca estive lá. Então, tá aqui, ó. Outra palavrinha que pede o uso do present perfect. Ok? Dúvidas, gente? Pode perguntar. Deixa eu ver se alguém levanta a mão. Ninguém? Tudo bem? Tudo bem isso aí? Just, acabar de fazer alguma coisa. Ever, já de alguma vez na pergunta. Você já comeu aranha, por exemplo? Have you ever eaten a spider? Sim, eu já experimentei. I have already. Não, nunca. I have never eaten. Tá? Tudo bem?
Então, vamos voltar àquele exercício que a gente estava de present perfect. Aqui, ó. Para a gente completar com o tempo verbal adequado. Cadê a palavrinha-chave aqui, ó? Ó, lately, recentemente, ultimamente, uma ação que vem se repetindo, né? Então, a Laura, verbo trabalhar bastante ultimamente. Então, a Laura, ela tem trabalhado bastante ultimamente. She, vamos lá, gente, é have ou é has worked? O que vocês acham? Has. Has. Terceira pessoa do singular, a conjugação do verbo to have é has worked a lot lately. Olha que a tradução aqui, ó, ela traduz do jeito que tá aqui, ó, ela tem trabalhado bastante ultimamente. Tá? Tudo bem? Então, vejam a importância da gente, numa oração, tentar achar as palavrinhas-chave. Isso nos ajuda muito, tá? Na compreensão do texto e do que a gente vai fazer com o texto. Ok? Vamos lá. Dando sequência, eu tenho os verbos modais, ou os verbos anômalos, né? Vamos só lembrar esses verbos modais. Vamos lá, vamos colocar aqui para facilitar. Vocês têm aí, inclusive, a tabelinha, né? Vocês têm o verbo can, que é o verbo poder, e o verbo may, que também significa poder. Então, qual que é a diferença dos dois? É no uso. O can pode indicar habilidade, capacidade. E pode indicar também permissão. O may também pode indicar permissão, mas também indica probabilidade. Tá? Probabilidade. Então, veja só. Quando o can for usado como habilidade e capacidade, vamos dar um exemplo aqui, ó. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta, em que sentido? Eu consigo, eu sou capaz de andar de bicicleta, ok? Então, o can, quando indica habilidade, capacidade, ele pode ser substituído, ele vai ser igual ao verbo to be, ser capaz, to be able to. Então, I can ride a bike. Eu poderia dizer I am able to. I am able. Eu sou capaz to ride a bike. Dúvida nesse uso de can? Como habilidade, capacidade? Não. Professor? Pois não. Posso falar? Claro. Pode acontecer de cair um exercício que apareça a possibilidade, como o senhor colocou, dos dois, do may, né, e do outro lá, que tem a mesma condição, né? Pode ser os dois? Como permissão? Não, provavelmente não. Embora um seja um pouco mais formal que o outro, tá? Mas quando você vai usar como permissão, vamos supor, posso ir embora? Can I go out? May I go out? A mesma coisa, tá? Os dois estão aí indicando permissão, tá bom? Ok? Mas dificilmente, nem dá, porque aí seria, vamos dizer, uma duplicidade de resposta até, né? Tá bom? Então, o can pode indicar permissão, pode indicar a capacidade físico-mental. O may pode indicar permissão também, mas probabilidade.
Um exemplo de probabilidade. Vamos lá. Como atualmente a gente está falando muito de tempo, de chuva, de não chuva, né? Uma probabilidade, ó. It may rain tonight. Pode chover essa noite. É uma probabilidade, tá? Eu acho, pode ser que aconteça. It may rain tonight. Ok? Tudo bem? O can não pode ser usado como probabilidade, tá? Probabilidade a gente, como algo provável de acontecer, a gente usa o may. Falamos do can e do may. Vamos falar um pouquinho do must. Must é dever. Professor, Must antes o senhor pode voltar àquela tela lá que o senhor explicou para eu tirar uma foto? Eu apaguei. Rapidinho. Apagou? Não, Tá bom, tudo bem, tá bom. Eu apaguei, mas posso escrever de novo. Não tem problema não, pode deixar. Obrigada. Desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu não apago, agora eu vou abrindo novas telas, melhor. Desculpa, tá bom? Então, vamos lá. O must como dever, né? Pode ser um dever de uma obrigação moral, uma obrigação, pode ser também uma necessidade, tá? Obrigação ou necessidade. Por exemplo, you must study hard. Você deve estudar bastante. You must study hard. Pode ser uma obrigação, pode ser uma necessidade. Tudo bem até aqui? Mas, e se eu disser assim, ó, nossa, ela tá suando, tá amarela, né? Nossa, eu acho que ela deve estar doente. Desculpa, esse meu cachorro às vezes Ela deve estar doente. É obrigação? É necessidade? Não. Não, é o quê? Não. É uma dedução sua, não é? Uma dedução. Então, o must também, ele pode indicar dedução, gente. Dedução, tá? Então, importante, ó. He must be sick. Se eu disser assim, ó. He must be sick. Ele deve estar doente. Veja bem, ele deve estar doente é uma dedução. Isso não é obrigação nem necessidade. Tá bom? Então, pode acontecer. Tem um exercício lá, você tem uma pessoa assim, uma foto assim dela, e aí tem uma alternativa assim. Nossa, a Cláudia deve estar se sentindo mal, ela deve estar doente. Aí é um must, tá? Posso seguir? Ou volto a tela aqui? Eu esqueci, vou abrir outra tela mais fácil, né? Então, vamos lá. Muito bem. Ainda falando do must, importante, ó. O must, na negativa, ele vai indicar proibição. Ok? Então, se eu disser assim, ó, you mustn't, ou you must not get in. You mustn't get in. Você não deve entrar no sentido de, se eu estou usando o must, significa que é proibido, você está proibido, você não está autorizado, você não está permitido, não é autorizado, não é permitido a sua entrada, tá bom? Então, must na negativa indica proibição. E nesses casos, ele pode ser substituído pelo verbo not to be allowed. To be allowed, tem muito disso aqui na apostila de vocês. To be allowed, ó, é ter permissão, ser permitido. Então, not to be allowed, não ter permissão. Tá?
Então, mustn't na negativa, ele pode ser substituído por to be allowed. E voltando um pouquinho aqui, o must deixa eu voltar a tela aqui, ó. Vamos lá. Que eu havia falado do must como obrigação e necessidade. Nesses casos, ele pode ser substituído pelo verbo have to. Have to, ter que. Tá? Então, você deve estudar. Substitui pelo verbo ter. Você tem que estudar. Tá? Ah, eu devo ir ao mercado agora, estou precisando. Então, eu tenho que ir ao mercado. Então, o must, como obrigação e necessidade, pode ser substituído pelo have to. O must na negativa indica proibição e pode ser substituído por not to be allowed to. Tá? Não ter permissão, não ser permitido. Dúvida, gente? Então, vamos lá, tem mais dois verbos anômalos. Quais são? A gente tem o verbo ought to e should. Ought to e should significam o quê? Deveria. Deveria. Em que sentido? Como conselho, obrigação moral, tá? Dever de consciência. A gente usa o ought to ou o should. E observem que o ought é o único verbo anômalo que tem essa partícula to quando aparece entre ele e o outro verbo. Então, por exemplo, posso ir? I can go. Direto aqui, ó, não tem a partícula to aqui, ó. I may go. Não tem a partícula to. I must go. Não tem a partícula to. I should go. Não tem a partícula to. Mas, se você usa o ought, I ought to go. Tudo bem? Professor, e como a gente sabe quando a gente vai usar um ou outro? O que difere na frase? Depende do sentido que a frase está pedindo, né? E se a gente não sabe traduzir a frase? É um problema. Eu quero lembrar o seguinte, muitas vezes, não entendi, mas é que muitas vezes pode aparecer um exercício já dizendo, olha, use esse verbo como permissão, ou use esse verbo como dedução, tá? Mas muitas vezes o exercício vem acompanhado de uma imagem. E essa imagem às vezes diz muita coisa, tá? Então, de repente, você vê uma pessoa na imagem lá, caída no chão e tal, e está escrito assim, nossa, aquele cara estar doente. Geralmente é o quê? Uma dedução aí no caso. Então, ele deve estar doente. Tá? Então, tem muito isso. A imagem às vezes te ajuda. Se não, dentro do próprio texto, alguma outra informação que pode levar você a inferir que ali é uma obrigação, é uma necessidade, tá bom? Uma placa, por exemplo, assim, ó, que é proibido usar o celular, tá? Então, completa a frase, you, aí um espacinho, use your mobile phone here. Se a placa está lá como proibido, lógico que você já pode deduzir que aquilo é uma proibição, tá bom? Aí você vai usar o mustn't, ok? Ok, professor. Eu falei essa brincadeira, até desculpa, porque no exercícios, aqueles exercícios de atividade, sabe? Sei. Eu errava sempre essas, que não sei a tradução, porque eu vou pela uma lógica, eu tento ir por uma lógica, porque eu não quero ver se eu consigo fazer sozinha. E sempre quando tinha essas opções, ou um ou outro, é onde eu errava. Pela minha... Entendi. Mas se tiver imagem, já ajuda muito. Já ajuda, né? Porque, na verdade, é isso. Porque como esses verbos, muitas vezes, ele tem a mesma tradução, vai depender do quê? Da intenção do uso, né? Porque em português, tudo bem, você
deve estudar, você não deve estudar, mas ali, ó, se deve, é obrigação? É must. É necessidade? É must, ok? Não, você não deve ficar aqui. É proibição? É mustn't. Então, realmente, eu entendi o que você quis dizer, mas aí você tem que tentar entender o contexto que está a oração ali, tá bom? Tranquilo? Ok. Acho que tem mais um exercício aqui de anômalo que pode nos ajudar. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Esse exercício mesmo aqui, ó. Esse aqui já está indicando, ó, que é permissão, tá vendo? Então, se é permissão, a Laura has finished. Ela terminou o relatório. Por que eu usei o has finished, presente perfeito? Porque está sem tempo determinado. Terminou, tal. Agora, she go home now. Como é uma permissão, ela pode ir para casa agora? O que indica a permissão? Pode ser o may ou o can, lembra? Como não tem o may aqui, ó, vai ser o can. Então, can she go home now? Se tivesse o may, poderia ser também o may. Tá? Professor, esse está fácil, mas os que caem na prova é mais difícil. Às vezes não. Vamos ver. Aqui, por exemplo, ó, associar as colunas. Só para a gente associar o must, o can, o may, ought to e o should. Qual que é o verbo poder indicando capacidade, habilidade, possibilidade, permissão? Qual que é? Vocês lembram? É o can. É o can. Muito bem. Então, aqui é can. Qual que é o verbo? Poder indicando probabilidade ou permissão formal. Qual é? É o may? Probabilidade. É o may. Aqui, ó. É o may. Qual é o verbo dever indicando obrigação ou necessidade? Ou dedução? Está fácil, hein? Must. Must. E qual que é o verbo deveria indicando obrigação moral, conselho? Aqui, ó. Ou é o ought, ou should. Os dois. Tranquilo? Isso aqui foi mais para a gente poder fixar mais o... Tudo bem? Isso aqui tem na apostila de vocês, né? Esses... Muito bem. Ainda com modais, ó, aqui também ele está indicando, ó, não, é sugestão ou conselho. Qual que é a sugestão ou conselho mesmo? Pode ser what to... Ought ou should. Ou should. Ou should. Qual que tem nas alternativas? Alternativa C. O should. É isso. Diferença de will e may. Pode cair um exercício com isso aí, tá? Se vocês olharem lá, na unidade 6, ele está dizendo o seguinte, ó. Se você tem certeza que a ação vai acontecer, você usa o verbo com will. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Você usa o verbo com will. Então, na certeza, você usa o verbo com will, tá? Se você acha que algo pode acontecer, que é provável que aconteça, você usa com o may. Só que nesse tipo de exercício, a gente precisa procurar algumas palavrinhas que nos dão, vamos dizer assim, um sinal, que seriam as palavrinhas-chave para a gente determinar se é certeza ou não, né? Então, veja aqui, ó. Do you think, você acha, ao verbo achar, pensar, que a Carla will be living in New York, vai estar morando em Nova York no ano que vem? Ó, o que o João responde, ó? I'm not sure. O que significa I'm not sure? O que vocês acham? Eu não tenho certeza? Não tenho certeza. Sure é certeza, mas se ele está dizendo I'm not sure, eu não tenho certeza. Se ele não tem certeza, que verbo vem aqui? May? May. She may look for a job in another country. I think she wants to work in a farm. Eu acho, aqui, ó, que ela quer trabalhar numa fazenda. She loves horses and cows. Ela adora cavalo e vaca. She be tired of working with business. She
ela deve estar cansada de trabalhar com negócios, né? Esse deve aqui agora é uma dedução sua, não é? É. Ela deve estar cansada, então é must. Então, qual que tem... Ah, um detalhe. Quando você vai falar de possibilidade e probabilidade, é may ou might. Também pode ser usado, tá? Ixi. Might também. Então, aqui poderia ser may ou might. Tanto faz. Então, aqui eu sei que é must. Dedução, né? Qual que tem must? Aqui tem must, aqui tem must. Ah, não achei o may, mas eu achei o might, ó. É a B. Tá? Trabalhar com certezas ou incertezas. Dê uma olhadinha na unidade 6. Tá ok? Dúvidas, gente? Mais uma aqui, ó. Incertezas, incertezas. I think, ó, eu acho. Se eu acho é porque eu não tenho certeza. Aí o verbo accept. Se eu não tenho certeza, eu vou usar o may ou o might. Então, may ou might, antes do accept. Como é negativa, may not ou might not accept. Isso no primeiro espaço, porque a palavrinha-chave aqui é eu acho. Que o Paul não vai aceitar o convite, aqui repetiu, para trabalhar em Nova York. Aí a Bárbara fala, if it happens, se isso acontecer, eu convidar o Carlos para o trabalho for sure, com certeza. Aqui é com certeza. Se é com certeza, você vai usar o will. O will. Invite. O Paulo não deve aceitar aí, né, o convite, mas se isso acontecer, com certeza eu o convidarei para trabalhar. Então tem que ter o may not ou might not no primeiro e will invite no segundo. Tá aqui, ó, may not accept, will invite, alternativa C. Tudo bem? Então, quando acontecer isso, procurem palavras como sure, certeza, ou not sure, não tem certeza, of course, é claro, certamente, né? O verbo achar, I think, eu acho, que aí dá a ideia de incerteza, tá bom? Tranquilo, gente? Dúvidas em relação a esse assunto aí? Posso seguir? Pode prosseguir, professor. Tá, já está finalizando aqui, deixa eu só ver. Finalizou. Ok. Aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode abordar, mas eu acho que não, gente, ó. Então, primeira condicional, compreensão de texto, os verbos anômalos, will versus may. Isso. Se vocês focarem nesse conteúdo, vai ser mais tranquilo, tá? Lembrando que se tiver o textinho lá, se tiver uma imagem, tá certo que em alguns lugares a imagem sai horrível, né? Porque essa é presencial, né? Então, às vezes não sai uma impressão muito boa, mas de qualquer forma, vocês quando vão fazer uma compreensão de um texto, vocês têm que fazer uso da imagem, de qualquer informação que vocês tenham do seu próprio mundo. Porque a compreensão de um texto, gente, é importante, só lembrando aqui, ó, tem 3 elementos que a gente deve levar em conta na compreensão do texto, né? 3 elementos. Vocês sabem que elementos são esses, não? Para poder ter uma compreensão do texto? Logicamente que vocês têm que conhecer um pouco da língua, né? Então, o conhecimento linguístico, que é o conhecimento da língua.
Mas não basta o conhecimento da língua para você poder compreender um texto, senão você decoraria um dicionário e entenderia tudo, né? Você precisa também usar dentro do texto, para te auxiliar na compreensão, o seu conhecimento de mundo. De repente, você olha lá naquele assunto que o texto está falando, puxa vida, o que eu sei sobre isso e tal, qual o meu conhecimento sobre tal, e a tua própria história de vida, por exemplo, faz com que você consiga entender muitas coisas num texto, de experiências que você tem no dia a dia, tá bom? E por fim, a gente chama que são as estratégias de leitura. Estratégias de leitura. Então, não basta você ter o conhecimento da língua, não basta você ter esse conhecimento de mundo, mas você também tem que fazer uso dessas estratégias. Quais são? Por exemplo, verificar palavras cognatas, palavras que você conhece, deduzir a partir do contexto, tá? E tem lá nas videoaulas, tem algumas videoaulas abordando a compreensão de texto. Aliás, eu reforço, viu? Assistam às videoaulas que estão lá, que tem a revisão de todos esses pontos gramaticais aí. Se vocês tiverem dúvida, assistam, que vocês vão ver que tem muita coisa que vocês conseguem esclarecer assistindo às videoaulas. Não basta só o livro-texto, muito pelo contrário. As videoaulas complementam muito o livro-texto. As videoaulas fazem com que vocês entendam o que está no livro-texto, tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Obrigada, professor. Professor Silvio. Pois não. É a Adriana? Não, é a Neuza. A Neuza, está lá embaixo, tá. Neuza. A Aniele pergunta onde é que o senhor vai deixar a gravação dessa aula. Olha, só Deus sabe. Ai, professor, não. Não, na verdade é o seguinte, eu vou encerrar agora e vou esperar o Teams processar. O Teams processando, de duas uma. Se for mais rápido, eu pego o link lá de onde vai estar essa aula e já coloco lá no AVA. Se não, aí eu tenho, o Teams vai processar, aí eu vou reprocessar esse vídeo para poder subir no YouTube e aí levar o link lá para o AVA, tá bom? Mas de qualquer forma, seja o link do YouTube ou o link do próprio Teams, eu vou colocá-lo no AVA. Se o Teams ajudar no tempo de processamento, porque não adianta fazer isso depois da prova, né? Tá bom? Quer dizer, até adianta, porque tem a sub também, né? Tá bom? Mas fiquem tranquilos, que assim que for processado, vocês vão ficar sabendo onde é que está colocado o vídeo. Eu digo porque o ano passado não teve condição de colocar a aula, tá, gravada, porque o Teams cortou tudo, foi horrível. Mas esse ano acho que vai dar certo, sim. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Neuza? Tudo bem. Obrigada, hein, professor? Imagina. Então tá aí, ó. Dei uma focada nesse conteúdo e uma boa prova a todos, tá bom? E qualquer dúvida, vocês têm aí os mediadores, eu também, né? Podem fazer perguntas, o que vocês precisarem, postem lá no fórum de dúvidas, que a gente está sempre de olho, tá bom? Tá joia? Professor, lê a mensagem que está lá no chat. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Joia, tá bom, tá joia. Obrigado, pessoal. Viu? Que bom que as aulas têm contribuído, né, de uma certa forma para a aprendizagem de vocês, tá? Então, tenham todos uma boa prova e um ótimo final de semana, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Então, tá joia. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Forte abraço. Tchau, tchau para todos. Tchau.